Hey! Eu sou Gabriela Santana e hoje eu vou fazer uma resenha falada do livro Sereia, de Trícia Rayburn. E aqui tá a linda capa dele pra vocês verem. Então, o livro é narrado pela Vanessa Sands. Ela mora em Boston com a família dela, mas no verão, né, nas férias de verão, eles vão pra Winter Harbor, que é um lugar que tem praia, lago, essas coisas assim. E assim, o livro começa quando a Vanessa, juntamente com a irmã dela, Justine, que é a irmã mais velha dela, eles estão num penhasco, os penhascos Sione. E junto com elas está o Caleb e o Simon, que são super amigos, eles são os 4 super amigos, assim. E eles também são vizinhos dela em Winter Harbor, porque eles moram em Winter Harbor, né? E a Vanessa e o Simon, eles são os que ficam mais quietos, num canto, sabe? Meio alone, porque a Justine e o Caleb são namorados, mas só no período de férias. Durante o ano eles têm outros namorados, mas sempre que eles estão de férias eles são namorados. Daí eles estão lá nos penhascos Sione, que é tipo uns penhascos super assustador, ninguém vai lá, quase ninguém conhece. E eles vão lá pra mergulhar, sabe? Saltar e mergulhar só por diversão. Só que a Vanessa, ela é muito medrosa. Ela é uma garota extremamente medrosa. Ela tem medo de escuro, tem medo de água, tem medo de criaturas. Todas as criaturas imaginárias que possam existir, ela tem medo. Tipo vampiro e sereia e qualquer morcego, qualquer coisa do mal que possa existir, ela tem medo. Ela é muito medrosa. Então ela é a única que não pula. Ela fica lá em cima, só conversando, de bate-papo só. E daí eles estavam quase para ir embora quando começa uma tempestade. Cai um raio perto deles, começa um vento forte, assim, um vendaval, uma loucura, e chuva. E a Justine e o Caleb, eles estão abraçados assim perto do lugar onde eles pulam. Então quando o raio bate, eles caem na água. Tipo, caem mesmo. E o Simon e a Vanessa, eles vão se esquivando para trás assim, para não cair. E daí tem aquela loucura. Só pra mim não esquecer assim, ó, a Vanessa tem 16 anos, a Justine é mais velha, já o Simon é o mais velho e o Caleb é o mais novo, dos irmãos. Tá, daí continuando, quando começa a acalmar um pouco, a Vanessa e o Simon vão lá, descendo, né, assim, eles não pulam, eles vão descendo por volta pra encontrar os dois, e nisso daí eles encontram o Caleb, ele tá carregando a Justine no colo, porque ela se machucou na perna, mas não é uma ferida grande, só tá machucado assim. Daí o Simon até faz um curativo e elas vão pra casa. Quando elas chegam em casa, assim, e a Justine machucada, a mãe delas já sabe onde elas estão. Porque a Vanessa uma vez ficou com medo e contou onde é que eles iam. Mas na verdade isso era um segredo dos amigos, eles combinaram de não contar, era uma coisa dos 4 amigos. Só que a Vanessa contou pra mãe dela, então a Justine ficou muito brava. Porque não era pra ela ter contado, mas ela contou. Daí a Justine, né, sabendo que a irmã dela é toda medrosa, ela olha assim pra ela com uma cara de má e fala: "Buh". Só que pra qualquer pessoa isso pode ser uma brincadeira, mas a Vanessa ficou realmente com medo. Ela ficou tipo assim: o que será que a Justine vai fazer agora? Ela ficou com medo da Justine, porque a Justine sempre apoiou ela e por ela ter feito, pra que ela tá me assustando, entendeu? Porque a Vanessa é extremamente assustada. Daí no outro dia, né, ali pela madrugada, bate um policial na porta deles e informa a eles, né, a notícia. Justine foi encontrada morta, boiando, perto dos penhascos Sione. Aí todo mundo fica: como assim? Se ontem a Justine estava lá, ela se machucou, levou uma bronca e agora ela parece morta perto de lá. Disseram que foi afogamento, disseram que ela caiu, né, sem querer, só que estava tão forte a correnteza que ela se afogou. Então esse foi o motivo que a perícia deu. E quem estava junto com ela foi o Caleb, o namorado dela, e ele deu depoimento na polícia, né. Nisso a família fica muito chocada, né, fica muito mal, então eles voltam pra Boston, pra morar na casa deles normal. Aí um tempo depois tem uma festa lá, assim, só pra, tipo uma festa de despedida pra Justine, pra relembrar os bons momentos com ela, coisa assim. É um jeito da mãe dela fugir daquela realidade, então ela dá uma festa. Aí ela dá uma festa, no meio disso a Vanessa vai lá no quarto da Justine,
sabe? Porque tá muito tumultuado lá dentro e ela tá sofrendo muito por causa da perda da irmã. Quando ela vai no quarto da Justine, ela vê umas coisas assim esquisitas, sabe, no mural de fotos, e ela tira e as inscrições para a faculdade da Justine que estão todas em branco. E a Justine, ela era uma aluna aplicada. Ela falou que ia para Dartmouth, que já foi aceita, que tinha mandado a inscrição, que estava tudo certo. Ela usava guarda-chuva, chaveiro, copo de Dartmouth, tipo, ela falou que ia para lá. Mas ela não tinha nem entregado as inscrições. Daí a Vanessa já ficou chocada, né? Daí quando a Vanessa vai sair do quarto, que ela olha atrás da porta, tá a toalha de banho do Caleb. A toalha que ele estava usando naquele dia nos penhascos de Ônibus, quando estava enrolado com ela antes de cair. Daí ela ficou assim, ó, não é possível. E ela cheirou a toalha e tava com cheiro de mar. Sabe aquele cheiro? Daí sim. Aí ela ficou muito confusa. Ela começou a pensar, quem é a minha irmã? Ela não é quem eu conheço. Tem muita coisa sobre a Justine que eu não sei. E tanto incógnito na cabeça dela, que ela resolveu voltar para o Winter Harbor e investigar. Daí ela implorou para os pais dela, ela tem 16 anos, ela já sabe dirigir. Ela implorou, os pais dela deixaram, mas ela falou que ia pra lá só pra tirar um tempo da cabeça e tal. Daí ela foi pra lá e a primeira pessoa que ela queria falar era com o Caleb, né? Porque ele tava naquele dia com a Justine e a toalha dele tava lá em Boston. Ela queria saber o que aquela toalha tava fazendo lá. Só que daí ela bate lá na porta e o Simon informa que o Caleb fugiu, tipo, depois do depoimento ele pegou uma malinha e sumiu e ninguém mais ouviu falar dele, sabe? Ninguém ouviu falar dele, tava desaparecido. Então o Simon fala que ele tá querendo procurar o Caleb, que já faz um tempinho que ele tá assim, né? E daí ele quer procurar e chama a Vanessa pra ir junto. E ela aceita, tudo bem, porque ela também precisa do Caleb pra resolver os mistérios. Daí ela vai tomar café num grande restaurante, né? Que é o Bet's Shoulder House, que a dona dele é a Beth. E eles têm um monte de coisas assim com nomes de mar e tal, de sereia, sabe? Eles têm, o especial deles é um negócio de sereia lá, umas coisas assim bem loucas. E ela vai lá e acaba, quando ela vai tomar café, ela tá com uma cara tão mal assim, porque ela veio viajando e depois ela dormiu no carro, porque ela tava com medo de entrar na casa dela, né? Daí ela tava com uma cara tão ruim que todo mundo achou que ela tava bêbada, meia bêbada, de ressaca assim. Daí deram um café da manhã bem forte pra ela e ela acabou virando amiga da Paige. A Paige é neta da Beth, que é a dona. E a Paige é bem desastrada, ela é uma péssima garçonete. Mas ela precisa trabalhar ali, né, porque é da avó dela e tal. Daí a Vanessa fala, eu posso te ajudar. E daí a Vanessa começa a ajudar a Paige. A irmã da Paige é a Zara. A Zara, ela é uma mulher incrivelmente atraente, muito, muito bonita. Tanto é que ela consegue mais gorjeta que os outros ali no restaurante. E ela consegue fazer com os homens, né? Que os clientes homens comprem a coisa mais cara, sabe? E todo mundo na cidade adora a Zara, porque ela é muito, muito bonita. Só que a Zara, ela se sente a tal, porque ela sabe da beleza que ela tem, ela sabe da influência que ela tá, então ela quer comandar tudo, ela acha que ela é chefe de tudo e ela é muito brava, muito brava. Se acha assim e é brava ainda, nitidona. Daí, a Vanessa, sempre que ela tá perto da Zara, ela sente um mal-estar, uma dor de cabeça, uma coisa meio estranha, assim, sabe? Como se fosse pra ela afastar. Então, nesse meio tempo, ela começa a, quase todo dia de manhã ajudar a Paige no restaurante. Elas viram amigas, a Vanessa e a Paige. E de tarde, ela sai com o Simon pra procurar o Caleb, que ainda tá desaparecido. E nisso, a Vanessa começa a se apaixonar pelo Simon. Ela começa a perceber que ela já era apaixonada antes, mas ela não sabia. Só que ao mesmo tempo ela fala, o que eu vou fazer? Eu não posso fazer isso. Eu tô tentando descobrir o que aconteceu de verdade com a minha irmã, onde é que tá o Caleb, fora aquela Zara que é misteriosa que tá na cidade. Eu não posso ficar, né, se apaixonando por aí. E nisso, quase todo dia morrem mais ou menos 3 homens de afogamento no Winter Harbor. Eles aparecem na praia. E não é uma sequência, tem uns que são ricos, outros que têm família, família de bem mesmo. Tem uns que são pobres, são homens, sempre homens. E quando eles são encontrados, eles estão sorrindo. Mas não apenas sorrindo, eles estão com uma expressão de felicidade, como se aquele fosse o momento mais feliz da vida deles. Isso que apavora todo mundo. Como é que uma pessoa, um cadáver feliz, não se vê isso todo dia? Então, eles começam a pesquisar também um pouco sobre isso, porque eles ficam
ficam preocupados com o Caleb, né? E os cadáveres estão sempre na água, não muito longe do outros, e sempre com os mesmos sinais, tudo roxo, assim, como se tivessem tentado lutar, sabe? E sempre as noites tendo uns temporais horríveis, tá chovendo muito mesmo. E tem uma hora, assim, que as ondas aumentam, assim, desproporcionalmente. Então passa um tempo, assim, nessa rotina da Vanessa com a Paige um pouco, outro tempo com o Simon, gostando dele, e outro tempo eles estão procurando o Caleb e ao mesmo tempo procurando saber sobre a cidade. E um dia a Vanessa vai na casa da Paige, com a Paige lá, porque ela esqueceu um negócio em casa, e a Beth, a avó da Paige, chama a Vanessa. E a Vanessa vai, e a Vanessa está no quarto da avó dela, que está num estado horrível, assim, lamentável, e ela não enxerga. Daí a Vanessa fica assim, como é que aquela mulher sabia que eu tô aqui? Ela nunca me viu na vida, né? E ela não enxerga, então não tem como ela ter ouvido minha voz, nem me visto, então é muito estranho. Mas daí a Beth conta umas histórias pra Vanessa. E depois de um tempo é a própria Beth que revela a Vanessa que as sereias existem, que a família dela é uma sereia, e a maior revelação de todas, que a Vanessa, a Vanessinha, que é toda mais ou menos, é uma sereia. E então quer dizer que ela não é filha da mãe dela, de verdade, ela é filha de uma sereia com o pai dela. Sem contar de uma outra coisa que eu não mencionei ainda. A Justine, depois de morta, né, falava com a Vanessa. A Vanessa ouvia vozes na cabeça dela, não vozes, uma voz, a voz da Justine. Mas ela não dizia muita coisa, ela falava, vai por ali, não vai por ali, o Caleb quer ser encontrado, coisa assim, sabe? Ele, corre Vanessa, corre. Ela falava umas coisas meio assim pra Vanessa, a Justine, no pensamento da Vanessa, né? O Simon e a Vanessa encontram o Caleb e ele tá junto com a Zara. E a Zara tá, tipo, enfeitiçando ele, assim, sabe? Aí, depois ele tá... O Simon se jogou em cima do Caleb, acordou ele daquele transe que ele tava e falou pra ele correr e pra Vanessa correr. E ele ficou meio assim na frente da Zara, mas a Zara não fez nada, porque a Zara, ela só fica lá bonita, falando umas coisas tranquilas, e eles ficam enfeitiçados. E o Simon saiu correndo. Daí depois que eles resgatam o Caleb, ele conta também que ele acha que a Zara que fez alguma coisa com a Justine. Porque ele acha que a Justine não morreu por acaso, entendeu? Ele falou que a Justine estava estranha no dia que eles voltaram. E isso deixou a Vanessa muito chocada. Tanto que ela derrubou um negócio no chão, quebrou e foi pra cozinha com os cacos de vidro na mão, assim, meio paralisada, sabe? Porque a Zara provoca aquilo, aquela dor de cabeça, aquele mal-estar na Vanessa. Então ela fica pensando, ela é perigosa. E se ela matou minha irmã? E nisso o Simon vai atrás da Vanessa, né, porque ela tá nervosa, e o Caleb dorme. E eles estão na casa do Simon e do Caleb. E a Vanessa e o Simon, eles se beijam e depois eles vão dormir no quarto do Simon. E daí no outro dia, o Caleb conta, né, pra eles o plano deles. O plano da Justine e do Caleb era fugir, porque os pais da Justine não gostavam do Caleb. Por isso que a Justine não se inscreveu em nenhuma faculdade, porque ela queria fugir com o namorado dela pra viver feliz pra sempre. Só que não deu certo, né? Ele falou que depois daquela briga que teve com a mãe dela, a Justine se antecipou e disse assim, ó, tem que ser hoje. Então, eles pegaram o carro e foram pra Boston. Por isso que a toalha dele tava lá, entendeu? Eles foram pra Boston. Só que quando chegou lá, a Justine falou, não, eu tenho que fazer alguma coisa em Winter Harbor. Ela ficou meio zonza, sabe? Daí elas voltaram e a Justine falou pra ele ir pros penhascos Sione. Não se sabe por quê. Ele disse que ela estava ficcionada nos penhascos Sione, como se ela tivesse presa àquele lugar, sabe? Então, ela foi lá ela e ele, e ela pulou. E daí ele falou que ela pulou, e depois começou aquela tempestade igual aquele outro dia, e ela morreu. Depois que a Vanessa conta pro Simon e pro Caleb que existem sereias e tudo, ela só não conta que ela é uma sereia. Mas ela conta que existem sereias
que as sereias são as sereias que estão matando esses homens que estão morrendo, porque as sereias, o superpoder delas é que elas ficam muito novas. Elas podem viver por anos e parecer lindas e novinhas. Mas para isso, elas têm que, primeiro, seduzir homens. Depois, tem que fazer eles se apaixonarem por elas. Se eles falam, eu te amo, elas ficam mais poderosas. E a terceira etapa disso é matar eles. Se elas matam um homem que está apaixonado por elas, elas ficam muito mais fortes. E nisso tudo, a Paige, ela é a coitadinha. Ela não sabe que existe sereia, ela não sabe de nada, tá bem feliz lá com o namorado dela. E daqui a pouco, a Paige, some. Ela não aparece no restaurante, não dá notícia. E daí a Vanessa vai na casa dela. E daí a Paige conta pra Vanessa que ela tá grávida. Entendeu? Grávida. E daí a Vanessa fica desesperada, porque a Vanessa tava pronta pra contar pra Paige que a família dela toda é de sereia. E daí a Paige aparece grávida. Ela fica muito surpresa. Disso, a Paige, de vez em quando ela ia ali, ela levava a Vanessa na casa dela. E aí a Vanessa começou a conversar mais com a Beth, que ela sempre chamava ela lá. E então elas viraram aliadas, e a Beth falou que tinha que parar com isso, porque ia ter um festival dali uns tempinhos, umas semanas ou uns dias, e ia ter muita gente na cidade, todo mundo reunido, e as sereias planejavam matar todos os homens naquele dia, pra elas ficarem super, super fortes. Só que daí, isso ia ser um desastre. A cidade já estava toda amedrontada, porque todo dia morria 2, 3 homens. Agora, já pensou se um dia morrerem todos? Então, o Simon, como ele era um mestre da meteorologia, fazia isso na faculdade e tudo mais, ele lá com o professor dele criou uma coisinha lá, que se ela tivesse, era como se fosse uma bomba, e se ela estivesse bem lá no meio do mar, ela congelava uma boa parte dele, uma grande parte dele. Então qual era o plano deles? Congelar o mar, deixar as sereias presas lá, e quem sabe com o tempo elas morressem. Ou que o mar ficasse congelado por um tempão e elas nunca mais existissem e tal. Mas nisso a Vanessa também é uma sereia, só que ela não é uma sereia do mal, né? Ela nem sabe dos seus poderes direito e tal. Então o combinado era assim, a Zara, primeiro eles iam tentar convencer a Zara, falar pra ela, Zara, o lado mal, não é pra você ser do lado mal e tal. Então o Caleb tava com a Zara lá nos penhascos de Oni, eles combinaram assim, pra ele poder conversar com a Zara. Depois disso ia chegar a Vanessa com a vó da Paige, mais o Simon, porque eles tinham que levar o dispositivo bem pra fundo, tinha que mergulhar bastante. Daí tava todo mundo nos Monte Oni, quando a Zara tava conversando com o Caleb, daí a avó delas aparece e fala assim, Zara, tá vendo? Você não precisa machucar ele, ele gosta de você, você ama ele, vocês podem viver felizes. Só que você acha que a Zara acreditou? Quando a Zara ia se jogar em cima dele, a avó dela se jogou em cima dela e as duas caíram dos penhascos. Daí elas começaram a lutar lá embaixo, né? E daí o Caleb falou, pronto, e agora o que a gente vai fazer? Era pra ela, porque a avó delas, né, a Beth, ela é sereia. Então ela chega muito mais no fundo do que os humanos normais. E era ela que ia levar o dispositivo até lá embaixo. Daí a Vanessa falou, eu vou levar. Daí o Caleb falou assim, não, você não pode levar, tem que ser muito lá embaixo, eu vou. Daí ela falou, tá falando sério, né? Você não vai aguentar nem um pouquinho, porque ele é humano e ela é sereia. Só que ela não falou isso pra ele ainda. A única coisa que ela teve de argumento foi que 2 anos atrás ela ficou 34 minutos embaixo d'água. Isso é muito tempo. Então ela vai, pega assim, joga o chinelo de lado, pega o dispositivo e mergulha. Então, quando a Vanessa pula na água, quando ela vai mergulhando, ela não consegue mais prender a respiração. Ela sente o pulmão dela doendo e ela sabe assim, ela falou agora eu vou morrer. Só que em vez disso alguma coisa acontece. De uma hora pra outra o pulmão dela abre e ela respira embaixo d'água. Que é a mesma coisa que ela fez 2 anos atrás. Por isso ela ficou 34 minutos embaixo d'água. Porque ela estava respirando. Então, ela vai lá e quando ela vai colocar a bomba lá, que ela tá prestes a desativar, a bomba some. Porque as sereias estão em volta e as sereias jogam pra longe.
e as sereias começam a cantar uma melodia, estão todas paralisadas, assim, todas lindas, assim, em volta, e a Beth está entre elas. E daí, quando elas estão ali cantando aquela melodia, a Vanessa se lembra, né? Eu tenho que acionar a bomba. E daí elas estão cantando ali e os homens começam a pular na água. Daí elas começam a subir e cantar pra eles e eles começam a ficar com aquela expressão de felicidade, que é aquela expressão que eles morrem. Daí a sereia consegue se comunicar pelo pensamento. A Beth fala com a Vanessa pelo pensamento. Cante, Vanessa, cante. Daí a Vanessa começa a cantar um som que nem ela conhece. Começa umas notas mais altas, depois vai abaixando e parece que isso explode um monte de outras notas. Então, ela assustou os homens, né? Daí eles saíram todos da água, quase todos da água. Nisso, a Zara ela ainda tá meio naquela dúvida, eles não sabem pra que serve aquela bomba. Então a Zara pega e coloca a bomba nas costas da Vanessa. Que ela tá tipo numa coisa parecida com uma mochila, daí ela coloca nas costas da Vanessa. E a Vanessa não espera 2 segundos, né? E ativa a bomba. Então, quando a Vanessa ativa a bomba, de uma hora pra outra já começa a água congelar um pouquinho. Então daí ela começa a nadar, ela nada super rápido, daí ela tem que usar toda aquela força de sereia que ela tem. Lembrando, nadando com pernas, porque nesse livro as sereias não tem cauda. Ela usa toda a força que ela tem pra ela nadar até ela chegar mais perto da beira. E ela não consegue sair, ela fica na beira, mas quem fica bem pertinho, assim, os policiais, depois que congelou tudo, os policiais tiraram quem ficou mais pertinho. Foi ela, a Beth, e tinham dois caras que estavam saindo ainda da água, ficaram meio congelados, que os policiais conseguiram tirar. Mas a missão foi cumprida e as sereias ficaram todas congeladas. E na última partezinha do livro ali, a Vanessa e o Simon estão do lado de fora, assim, conversando, e a Vanessa coloca sal daí na vida dela. Ela fala que é vitamina, porque de agora em diante ela vai precisar do sal, né? Já que ela é uma sereia, ela ganha todas aquelas atribuições de sereia, e ela vai precisar do sal para viver. Enfim, é assim que termina esse maravilhoso livro. Ele deixa muitas pontas soltas, e essas pontas soltas vão ser resolvidas no próximo livro. O livro é Encanto. Então é isso, gente. Essa é a minha primeira resenha, então eu sei que ela ficou muito grande. Não era pra ter sido tão grande, mas espero que tenham gostado, né? Se alguém tá vendo até agora, porque eu acho muito difícil. Então eu espero que você tenha gostado e obrigada por assistir.